Vamos falar sobre política nacional. Está comigo aqui no estúdio o Antônio Fernandes Neto, mais conhecido como Neto. É vice-presidente nacional do PDT, vice-presidente estadual e presidente do PDT em São Paulo. É isso? Boa noite, Neto. Boa noite, Pedro. Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo. Você foi candidato a senador, né? Fui. Junto na chapa do Ciro Gomes. Na chapa do Ciro e o Marcelo, nosso candidato ao governo do Estado. Tá certo. Como é que foi a experiência? Deliciosa. O povo é muito bom. O povo é um povo, conversar com o povo, visitar as comunidades, sentir o problema. É a única maneira de você entender como é que funciona o Brasil e as dificuldades que passa o povo. Bom, hoje no Brasil uma discussão, uma polarização entre Bolsonaro e Lula, e tanto se fala que pode surgir uma terceira via. O PDT acredita no Ciro Gomes como terceira via? Nós achamos que ele é a única via. Você viu, saiu uma pesquisa agora da XP que diz que o Bolsonaro tem rejeição de 62%, que o Lula tem uma rejeição de 45%. E que dentro dos bolsonaristas que sobram, muitos estão votando no Bolsonaro para não votar no Lula. Sim. E dentro dos 45% do Lula, que sobraram do Lula, dizem que votarão no Lula para não dar Bolsonaro. Então você tem um espectro muito amplo e esse espaço que está entre os dois não está definido o nome. E o PDT e Ciro Gomes é o único que tem um projeto para o desenvolvimento do Brasil, um projeto com começo, meio, fim, com opções. Então agora é como traduzir isso para que o povo possa entendê-lo. Porque acho que uma coisa o povo aprendeu, Pedro, e você testemunha disso pelo que você faz aqui. Não dá mais para estagiário assumir a presidência da República. Outsider, esse negócio também não dá. Chega de amadores. Chega de amador. Então agora vão ter que ter alguém experiente. E isso, o PDT oferece o Ciro, que é uma larga experiência. Eles falam muito em questão de corrupção. O Ciro também passa nesse quesito. 41 anos de vida pública, nenhum processo de corrupção, de malversação. E a experiência, foi prefeito, foi governador, ministro da Fazenda, ministro da Integração Regional, deputado federal, ou seja, temos um candidato com um excelente currículo, um grande programa de governo apresentando à população. Neto, como é que o PDT acompanhou essa polêmica do voto impresso? Eu vi que alguns deputados do partido votaram a favor. Isso foi muito boa pergunta, porque o PDT é o partido que mais defendeu o voto impresso desde Brizola. Brizola, quando foi eleito graças a uma denúncia contra a Proconsult. Os mais jovens não vão saber disso, mas hoje em dia, com essa maquininha chamada Google aí... 1982. Isso, veja bem, 1982. Muitas gerações já estão votando que não sabem o que aconteceu. Proconsult e Globo. Roubavam, era voto impresso e era digitalizado os votos, digitados os votos, digitava Brizola e saía Moreira Franco. Então fez-se um projeto. Com a chegada das máquinas de votação, nós confiamos, sem sombra de dúvida mais. O que nós queremos é criar uma coisa auditável. Não é que o Bolsonaro está falando de voltar ao voto impresso. Existe uma máquina de segunda geração que, ao lado da máquina que você vota, tem uma impressora isolada, você não toca no voto. E aí você confere o que você votou. Conferiu o que votou, confirmou, ele cai ali dentro. Se alguém disser, olha, deu problema, faz por amostragem, faz uma checagem. Foi essa a ideia inicial. Bolsonaro confundiu tudo, misturou, como ele faz sempre. O fascismo trabalha no caos, Pedro. O fascismo gosta dessa bagunça, essa não institucionalização. Quando você está focando alguma coisa aqui, ele vem com alguma coisa do lado de longe que não tem nada a ver com as coisas. Aí eles acenam com os militares para botar ordem. E, infelizmente, faz o Brasil passar vergonha com aquele desfile que, infelizmente, a Marinha foi obrigada a fazer na esplanada dos ministérios, né? Infelizmente para nós, que é um treinamento que anualmente eles fazem, mas nunca precisou parar na porta do Palácio do Planalto. Bater continência. Nada disso. Então esse foi o voto impresso que, felizmente, da maneira que queriam, não foi aprovado. E, obviamente, alguns sempre votaram com o governo. O partido tem 5 deputados que não são mais do partido, né? Estão no partido, está na Justiça do TR, do Tribunal Superior Eleitoral, disputando o mandato dele. E o que votou a mais do que esses 5 foi o Pompeu de Matos, que ele era autor de um dos projetos que fazia essa máquina de segunda geração. Por isso que ele, honrando essa máquina dele, ele votou a favor. Então o PDT tem uma bandeira histórica a favor do voto auditável, é isso? A gente tem que ter a questão da auditoria dos votos, porque com essa história de hackers, ele fala que uma máquina é offline,
Ou seja, ela não está ligada na internet. Né? Porque o seu computador pode ser acessado aí pela internet via hackers. A máquina não, ela é o que a gente chama offline, ela é só lá. Mas a hora que você transmite os votos, a hora que você está contabilizando os votos dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então essa é a auditagem que se pede. Então por isso que eu acho que nós vamos ter que pensar no futuro de como é que você faz uma máquina que dê essa possibilidade de auditagem. Só isso. Agora, Neto, fora a disputa pela presidência da República, aqui em São Paulo nós estamos assistindo que vai ser um páreo duro pelo governo de São Paulo também, né? Qual vai ser a posição do PDT? Olha, nós estamos discutindo com alguns candidatos players aí, né? O partido tem conversado com o Alckmin, com o próprio Márcio França, do qual eu tive orgulho de ser candidato a vice-prefeito em São Paulo, agora na chapa ano passado. Certo. Disputamos a eleição, PSB e PDT. Também o Guilherme Boulos. Então está tendo conversa com vários. E a possibilidade, se houver alguma pessoa com expressão dentro do PDT no estado de São Paulo, que possa assumir a responsabilidade de uma candidatura estadual, também está tudo aberto. O importante, desculpe de interromper você, é que a gente abra um espaço e um palanque forte para o Ciro Gomes no estado de São Paulo. Entendi. Agora, o Márcio França vem de vice do Alckmin, não? Não se sabe bem, porque a conversa que a gente ouve é o seguinte, ambos estão emparelhados nas pesquisas. Pesquisa, embora a pesquisa hoje daqui a um ano vai ser muito difícil. E estão conversando-se quem seria a cabeça de chapa. Então, por enquanto, não está decidido lá. A gente, inclusive, respeita muito as discussões que eles estão fazendo. A gente não sabe sequer para onde vai o Alckmin ainda. PSD, né? Tudo indica que. Mas você sabe, política é, como dizia Ulisses Guimarães, é nuvem, olha para cima. Olhou para baixo, voltou para cima, está tudo diferente. Então, mas nós teremos que fazer uma aliança em São Paulo que garanta ao nosso candidato Ciro Gomes um palanque forte, para que ele suba dos 12,7% que ele teve no estado de São Paulo em 2018 para um índice de 20%, 22% no estado de São Paulo. E o Brizola criticava muito o eleitorado paulista, né, que era muito conservador, né? Você enxerga isso ainda em São Paulo? Eu acho que o Brizola, porque o trabalhismo em São Paulo, com a história da Revolução de 32, Getúlio, ele, recém-chegado, mas ele esqueceu de ver algumas coisas importantes. Getúlio teve, na eleição de 50, mais de 60% dos votos dos paulistas. Enquanto no Rio Grande do Sul ele teve 49%. A elite paulistana pode ser antitrabalhista, anti-Getúlio, anti-Brizola, mas o povo é pelo trabalhismo, o povo é progressista, o conservadorismo é da elite. Aliás, a gente tem que decodificar algumas coisas. O povo é conservador nos costumes. Nos costumes. Mas na gestão da coisa pública, se você fizer qualquer pergunta, e você pode fazer isso aqui no seu programa a qualquer momento, quem é que deve ser responsável pela segurança pública? Ele vai dizer que é o Estado. Quem é que deve ser responsável pela educação? Ele vai dizer que é o Estado. Pela saúde, é o Estado. Ou seja, ele é conservador nos costumes, porque essa herança judaica cristã que nós temos, o avanço das igrejas neopentecostais, então há realmente, e esse identitarismo que surgiu aí, frutos das discussões dos países centrais, que lá não tem uns problemas para discutir como nós temos aqui. Lá não tem problema de saneamento básico, de habitação, de emprego, essa miséria que nós temos, essa pobreza, esse desemprego. Então, pode pensar em outras coisas. Não dá para você discutir sem pensar nesse setor de você, como é que o Estado, e aí é que entra o Projeto Nacional de Desenvolvimento, como é que o Estado pode ajudar a solucionar os graves problemas do país. Ok. Obrigado pela presença. Neto é o vice-presidente nacional do PDT, vice-presidente estadual e o presidente do PDT na capital, né? Isso. Até uma próxima oportunidade. Tomara que espero que seja outra breve. Visita com o Ciro Gomes aqui em Guarulhos. Eu espero que você acompanhe daí. Com certeza. E ele deve vir a Guarulhos em setembro para aqui umas conversas, aqui uma palestra para os metalúrgicos. Exato. E o Movimento Sindical de Guarulhos e com os empresários. Vamos ver se a gente organiza a possibilidade dele passar de novo aqui, que ele tem um apreço muito grande por você, ou de repente vocês também acompanhem direto de lá. Ele é muito qualificado, muito qualificado. E foi muito bem votado aqui, teve mais de 90 mil votos aqui na cidade. Muito qualificado. Obrigado, Neto, até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer revê-lo, viu? Prazer revê-lo. Um abraço a todos os seus ouvintes e espectadores agora também. Espectadores, né?
18 horas e 27 minutos, produção. Rápido intervalo.